Placar apoio oferece. Cabeça fria de Atlético 3, River Plate 0. Vitória sem poréns do Galo. Não tentem diminuir esse resultado. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Está no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo. Desta vez vamos analisar um baita jogo, um jogo daqueles que a gente lembra por muitos e muitos anos. Atlético 3, River Plate 0, jogo da ida da semifinal da Libertadores. Tem muita coisa legal pra gente falar. Antes, peço aquela moral que você deixe o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, se inscreva também no canal de cortes, o link está na descrição. Considere se tornar sócio do canal, tem um botão Seja Membro aí embaixo e caso apareça o botão Hypar para você, clica aí porque também me ajuda demais, beleza? Sempre em parceria nos conteúdos pré-jogo e pós-jogo com o Placar Apoio, o Apoio Mineiro, nosso parceiraço. E vamos embora falar desse jogo. Bom, o Galo foi a campo com uma escalação com duas mudanças se a gente comparar com o time que eliminou o Vasco da Gama em São Januário na Copa do Brasil, né? Saiu o Rubens e saiu o Otávio, entraram Fausto Vera e Daverson. Então o time estava desenhado com Everson no gol, Lianco mantido na lateral direita, a zaga mantida com Batalha e Júnior Alonso, Arana na esquerda. Desta vez os volantes eram Fausto Vera e Alan Franco, Scarpa na direita, Paulinho, Daverson e Hulk. Como que era o desenho desse time, né? O Atlético não mudou muito do ponto de vista de desenho tático, mudou um detalhe ofensivo, porque quando joga o Rubens e o Arana, né, há aquela dobradinha pela esquerda, o Arana é mais um meia realmente pela esquerda, por característica, o Rubens, perdão, explora o corredor. Quando você tem o Paulinho junto com o Daverson, junto com o Hulk, especialmente contra esse River, que veio para BH com 3 zagueiros, você tem 3 atacantes de fato. Que é bem verdade que Hulk e Paulinho um passo atrás, eu diria que o Paulinho às vezes 2 passos atrás e o Hulk um passo atrás, porque o Paulinho tem mais característica de meia do que o Hulk, né? A gente vê isso em vários lances, mas assim, pensando em desenho, dá pra gente chamar de 3-4-3, porque saindo jogando era uma construção com 3, né? O Lianco pela direita, o Batalha por dentro, o Alonso pela esquerda, o Arana já espetado como um ala realmente, os 2 volantes e o Scarpa lá do outro lado, então 3, 4 e os 3 atacantes, né? Eu às vezes chamo essa formação do Galo de 3-2-4-1, por quê? Porque desses 3 atacantes, 2 deles costumam recuar para jogar na linha de meias ali, como construtores, né? Então, junto com os alas, por isso 4, né? 2 os 2 volantes, 4 nessa construção e um atacante na frente. Só que dessa vez, cara, esses 3 homens de frente eram Paulinho, Daverson e Hulk, que fizeram realmente o papel de atacantes. É bem verdade que quando o Atlético se organizava para começar a construir, o Paulinho e o Hulk um pouco abaixo, então não é um absurdo chamar de 3-2-4-1 também, como eu sempre faço. Mas a ideia do Milito era deixar igualdade numérica, pensando em atacantes e defensores do River. Defensores eu me refiro aos zagueiros, né? Porque o River marcava com os 3 zagueiros, mais 2 laterais, mais o volante que ficava ali praticamente colado na linha de 5. Então, às vezes parecia até uma linha de 6 do River, mas era 5 mais 1. Então, assim, o Atlético tentava deixar esses 3 caras enchendo o saco lá, para não deixar o River sair jogando com a maior facilidade do mundo. O Milito fala isso na coletiva, né? O River tem no seu setor defensivo jogadores de muita qualidade, campeões do mundo. Então os caras sabem muito bem fazer essa construção. E a ideia do Galo é você ter 3 atacantes pesados no sentido de qualidade, que vão incomodar a defesa adversária para não deixar o River jogar tranquilo, né? Com bola o Atlético montava a linha, sem bola, perdão, quando o River tinha a bola, né? O Atlético montava a linha de 4 normal para defender, sem grandes alterações, e nem foi, né, o caso em grande parte do jogo, porque o Atlético foi protagonista do jogo, o River é quem tentou se defender e o Galo protagonizou os ataques durante praticamente toda a partida. O River, quando tentava atacar, fazia um 3-5-2, né? Os 3 zagueiros construindo, os 5 que eram os 3 meias, o Nacho era um deles, inclusive descia bastante para buscar essa bola, iniciar a construção, né? O volante, 2 volantes ali, 2 meias, né? Um volante, um meia mais misto e o Nacho, e junto com os 2 laterais que viravam alas nessa construção, ou tentavam virar, que o Atlético poucas vezes deixou, e os 2 atacantes na frente, né? Então, cara, era a ideia do River, né? Segurar bem o Galo com essa linha de 5 que a gente já sabia que viria, quem assistiu como os caras vêm
Já sabia que o River viria para BH com linha de 5, com 3 zagueiros, mais 2 laterais, era o mais provável, e foi o que aconteceu. A ideia do River era, justamente com esses 2 laterais que se juntavam com os 3 meias ali, povoar também o setor de meio de campo para não deixar o Atlético jogar e tentar sair com a qualidade do Nacho, com o meio campo e etc, para a bola chegar na dupla de atacantes. Não deu certo, né? O Atlético não deixou o River jogar. A gente vai falar bastante coisa sobre essa vitória, mas eu já começo falando uma coisa aqui, pessoal. Eu até falei sobre isso lá em O Tempo, na minha coluna de hoje lá publicada em O Tempo também, porque hoje é claro que vão aparecer aqueles que vão fazer tudo o possível para desmerecer a vitória do Atlético, para diminuir a vitória do Atlético. O Galo ganhou, jogou bem, mas o River não é isso tudo, mas o Nacho não jogou nada, e é verdade, tá? O Nacho não jogou nada, o Nacho não vem bem, o Nacho não é nem de perto aquele jogador que a gente viu no Galo em 21, muito menos no River de 18, 19, perdeu muita intensidade. O cara que só pensa, mas não consegue acompanhar a dinâmica do jogo, não vai, né, conseguir ter sucesso no futebol tão corrido e tão disputado como era um jogo de Libertadores. Sigo sendo fã do Nacho pela história, pela importância que ele teve no Galo de 2021, mas ontem realmente foi um mero coadjuvante na partida. Mas assim, não dá pra diminuir, cara. O River é um timaço. É bem verdade que o Galhardo mexeu no time, até mais do que eu achei que mexeria, mas é um timaço, é o melhor time da primeira fase da Libertadores. Tem 3 jogadores de Copa do Mundo, campeões de Copa do Mundo pela Argentina nesse elenco. Tem o Borja, que é um dos artilheiros do planeta na temporada. Tem o Galhardo, que é um treinadoraço que conhece a Libertadores como poucos. Não tinha perdido pra ninguém na Libertadores. Então a vitória do Galo é gigante, por 3-0, merecendo o placar, construindo o placar. Muito por uma organização, muito por uma vontade, por uma intensidade de disputa que um jogo de semifinal de Libertadores pede para jogar contra time argentino em qualquer situação, mas muito mais em mata-mata. Você precisa, no mínimo, igualar a disposição dos caras, a vontade dos caras de ganhar cada centímetro de gramado e cada bola disputada. E o Atlético, eu ouso dizer que ganhou dos caras na vontade, não só igualou. E bola por bola nós jogamos muito mais. Então quando você iguala na vontade, na raça, na disposição, no coração e ganha na técnica, você vai ganhar como foi o Atlético. Então muito por isso, bem organizado, uma estrutura interessante, fez sentido a mudança do Milito pro Daverson, óbvio, né? Um atacante a mais para encher o saco do zagueiro, jogando contra uma linha de 3, você... enfim, é uma explicação até óbvia por que fazia sentido o Daverson ser titular. Mas até o Vera, não só pela questão física do Otávio, mas também pela questão de o Vera ser um cara que está em grande fase e com bola muito acima, né? Não tô falando que é muito acima do Otávio não, porque também é bom o Otávio nessa saída de bola, mas o Vera realmente tem uma qualidade com a bola no pé para volante acima da média. Então o Milito, sabendo que o Atlético teria a bola na maior parte do jogo, ocuparia o campo de ataque, coloca o Vera junto com o Franco e dá muito certo. A gente vai falar sobre o jogo dos dois. E além disso tudo, o jogo do Daverson, que, cara, é daqueles jogos assim que é difícil não dar nota 10 pro cara, né? O centroavante que faz 2 gols, dá uma assistência, ganha quase todas no alto, faz o pivô bem feito, não sente o jogo, dribla, provoca, tira os caras do jogo, entra na mente argentino, que não é nada fácil. Cara, fez tudo o que o melhor, assim, o mais otimista atleticano esperava e mais um pouco. Ninguém esperava uma atuação tão espetacular do Daverson. Esperava que ele fosse bem, que ele pudesse ajudar, quem sabe fizesse um gol, mas essa atuação brilhante que ele teve foi acima de qualquer expectativa e claro que interfere diretamente no resultado. Quando você tem um jogador iluminado nesse nível, numa partida desse tamanho, o cara vai interferir no resultado e foi o que aconteceu. Antes da gente começar aquela análise cronológica que eu sempre faço aqui, citando alguns lances e analisando o jogo à medida que ele aconteceu, preciso destacar a torcida do Galo ontem, que foi um negócio realmente espetacular. Ignoraram completamente as recomendações em relação a sinalizador, e eu não ouso criticar isso aqui, tá? Me parece que é uma percepção de grande parte da torcida, né, de toda ela não, porque eu entrevistei com algumas pessoas lá fora, conversei com algumas pessoas lá fora e várias falaram, não, eu sou contra, tem a multa, não pode, então tem que evitar. Então tem a galera que não curte, mas muita gente gosta e que deixa a festa mais bonita, é um fato, né? Fato é que não pode, fato é que o Atlético vai ser punido mais uma vez, porque já é reincidente, não duvido que tome agora a punição esportiva, que a Conmebol já avisou que seria a próxima etapa, mas seria para, pensando em mando de campo, por exemplo, seria para o ano que vem, porque o próximo jogo do Atlético é fora de casa, o jogo da volta, e se passar a final é em campo neutro na Argentina. Então, o Galo não corre risco, né, de punição esportiva nesta edição
da Libertadores, e fato é que foi uma festa maravilhosa, com sinalizadores, com mosaico. Uma pena que a fumaça, né, bloqueou ali o mosaico, porque o mosaico ficou muito perfeitinho, cara, tava dando pra ver, mesmo através da fumaça, que o mosaico tava impecável, estádio lotado, recorde de público, atmosfera de jogo, assim, no sentido de relevância do jogo, é o jogo mais importante da história da Arena até aqui. Teremos final de Copa do Brasil daqui a pouco, enfim, e a final da Libertadores não vai ser aqui, mas a Arena tá começando a construir esse coração, essa alma, essa identidade. Ainda tem os seus problemas, claro, que a gente sabe que serão resolvidos, mas está cada vez mais a cara do Galo. A pintura lá no acesso do ônibus do visitante ficou espetacular, né? Cada vez mais o estádio com a nossa cara, com a nossa identidade. A acústica vai ser resolvida na virada do ano, pelo menos é a promessa do clube, e mesmo enquanto ela não é resolvida, ontem a torcida superou o problema da acústica, né? Porque quando acontece um jogo absurdo igual ontem, de atmosfera, de cantoria, de barulho, os próprios argentinos ficaram impressionados, tem alguns cortes rodando aí na internet, muita gente volta com o discurso de, tá vendo, não tem nada de acústica, não tem, só que a galera cantou mais, eu falei isso nos textos antes do jogo, é dia de superar, é dia de cantar o dobro, porque aí você supera até o problema da acústica e supera tudo, foi o que aconteceu. O vai pra cima deles, Galo, que a torcida cantou com 1 minuto de jogo, foi o grito mais alto que eu ouvi desde que a Arena MRV foi inaugurada, tá? Dos jogos que eu fui, e eu fui em praticamente todos, deve ter faltado a 2 jogos na Arena desde que inaugurou, 3 no máximo. O grito do vai pra cima deles, Galo, de um ali do primeiro tempo, quando tava começando o jogo, foi o mais alto, assim, de você realmente sentir que tava num caldeirão, que é o propósito da Arena desde o projeto, e que aos poucos a gente vem conseguindo construir esse caldeirão. O Atlético começou no ritmo da torcida, em cima. Logo aos 4 minutos tem o lance do gol do Daverson anulado. Eu cheguei até a dizer no Twitter ali no intervalo, até porque eu tinha visto o lance uma vez só, um replay até no computador do colega que estava do meu lado, não vi direito. Falei, foi pênalti, o placar justo era 2-0, pensando no intervalo, né, que estava 1-0. Mas depois, olhando bem, o braço do cara já tá ali, eu acho que é um lance discutível. Já vi pênaltis marcados para outros clubes, né, em lances menos, vamos dizer assim, de mão aberta do que esse, né? Então, não seria nenhum absurdo o árbitro marcar o pênalti ou o VAR chamar, mas também não é nenhum absurdo ele não dar o pênalti. E aí, enfim, o Daverson estava impedido. Alguém até argumentou no Twitter no seguinte sentido: Frossá, mas o impedimento é no momento do toque. Sim, mas o passe, né, no caso. Então, no momento do cabeceio, você vê se o cara está em posição de impedimento. Sim, mas o cabeceio só é um passe quando a bola chega no jogador que está impedido. Se o cabeceio vai na mão e a mão está numa posição que é de pênalti, tem que dar o pênalti. Pelo menos é a minha interpretação da ordem natural das coisas, né? Se eu cabeceei e a bola pegou no braço, o fato da bola ter sobrado depois para um jogador que está impedido não faz com que o impedimento seja anterior ao lance do cabeceio e da mão, porque na ordem cronológica das coisas foi o cabeceio, a mão e depois a bola caiu no jogador que está impedido por causa do momento do toque de cabeça. Enfim, é complexo, mas não tem muito o que questionar. Nesse lance o Daverson estava impedido e o gol foi bem anulado. O Galo continuava em cima, teve um lance do Paulinho ali aos 8 que ele tentou progredir em diagonal, que a zaga do River conseguiu recuperar. Logo depois, o Hulk consegue tenta uma jogada pela direita de pedalar e colocar na frente. O defensor do River corta para escanteio e o Hulk já chama a torcida e o estádio vem ainda mais naquela intensidade de grito, de festa que já estava muito legal naquele momento. Então só melhorava o clima, só melhorava a festa e ali o Atlético ficava realmente dando sinais cada vez mais de que seria uma noite especial, né? O Daverson já começou o jogo mostrando que era uma noite que ele ia render, que ele ia jogar bem, ganhando pelo alto, protegendo. O pivô dele é muito bom, a facilidade que ele tem de ganhar as bolas pelo alto, né, para casquinhar para outro jogador, para disputar com o zagueiro, é impressionante, é realmente muito acima da média. E o jogo dava sinais muito interessantes, né? O River teve uma chegada ali, salvo engano, aos 13, mais ou menos, pelo lado do campo, uma bola cruzada para o Borja, que ele estava sem ângulo, né? Não conseguiu chegar inteiro na bola e cabeceou sem perigo por cima do gol, mas o início do jogo do Galo foi muito forte e foi de um time que sabia o que queria, que sabia que precisava conseguir um bom resultado para levar para o jogo da volta. E é aí que vem o gol, né? E tem bastante coisa pra gente falar do gol. O primeiro gol do Daverson, né? O lançamento do Lianco. Precisamos falar de Lianco. O que jogou de bola esse senhor, mais uma vez, é brincadeira.
né? Enfim, não só como defensor, como lateral, vale lembrar que é zagueiro de origem, mas como lateral, firme demais por aquele lado, muito sólido. E muita gente tinha aquela preocupação com o Lyanco dele ser butineiro demais quando ele chegou, porque ele chegou, né, daquele jeito, mostrando que ele é um cara que gosta, né, de um jogo físico, que chega duro mesmo e que não vai tirar o pé nunca. Mas não, cara, é um cara que tá chegando firme na intensidade correta, especialmente no jogo desde Libertadores, que o árbitro vai deixar o jogo seguir na maioria das vezes, né? A arbitragem ontem não deu faltas que eram falta, na minha opinião, não deu cartões em lances que eram para cartão. Teve o lance do Scarpa, que ele consegue progredir, né, um pouco ali visando o ataque, e ele é puxado, cara. O cara puxa a camisa do Scarpa vai pro chão, que qualquer juiz do planeta, em condições normais de temperatura e pressão, daria o amarelo. O juizão, falta normal, ele deu a falta, é porque não tem como não dar, manda levantar e segue o jogo, assim. Então era uma arbitragem realmente com cara de Copa, né, com cara de um Brasil e Argentina em Copa, e o Lyanco teve, né, esse espacinho a mais, vamos dizer assim, para ser firme, sem ser punido ali pela arbitragem. Uma partidaça, cara, muito sólido, muito seguro, e não só sólido, seguro, rápido, atento, como o lançamento para o gol do Daverson é dele, né? Tem o mérito do Lyanco, tem o mérito do Hulk, que disputa com o zagueiro, a bola bate no ombro do Hulk. Tem até um rival aí no Twitter que teve a audácia de falar que a bola pegou no braço do Hulk. As pessoas têm hora que perdem um pouco o senso do ridículo, né? A bola pega claramente no ombro do Hulk, e aí a gente pode abrir uma discussão sobre falta ou não no zagueiro. Cara, levando em consideração o critério que o árbitro apitou o jogo, não é falta, porque, né, o nível, a régua que ele colocou de falta no jogo, aquilo ali não é falta. E pra mim não tem que dar mesmo. Eu gosto de um jogo mais jogado, né? As faltas que são, será que foi ou não? Deixa jogar. O que não dá é pra não marcar faltas que são claras, que aconteceu aqui e ali no jogo. Mas essa falta, dentro do critério dele, não é falta, né? Mas, vocês têm alguma dúvida? Se fosse um jogo de brasileiro contra certos times, essa falta seria dada? No VAR, o VAR chamaria, opa, peraí, teve um empurrão, uma mão nas costas, seria. Como foi Libertadores, o árbitro deixou jogar, o Hulk ganha no corpo a corpo do zagueiro do River, a bola bate no ombro dele, sobra pro Daverson, que com muita categoria e com muita frieza passa do Armani. Cara, o que o Daverson fez com o Armani, parecia que o Armani era um goleiro juvenil. Estamos falando de um jogador campeão da Copa do Mundo com a Argentina, né, o Armani, e um cara com 71 partidas de Libertadores, cara. Ele ficou. Vou até evitar aqui falar a expressão, porque vou soltar um palavrão aqui, mas ele ficou totalmente, tadinho, vendido no lance, porque o Daverson foi gelado, né? A bola ficou com o Daverson só fez o drible de corpo ali, puxou pro outro pé e empurrou. Um lance muito bonito, e ali o Galo abria o placar com merecimento pelo início de jogo que fez. E já era dono da partida, e 1-0 já deixou o placar mais com a cara do que era o jogo até aquele momento. Eu falei dessa questão da frieza do Daverson. Hoje nós vamos falar muito do Daverson nessa análise, viu, pessoal? Não tem como ser diferente. Foi o grande protagonista do jogo. Ontem não foi difícil votar em melhor em campo, apesar de outros caras terem jogado muito também, mas o que fez o Daverson é um negócio realmente de outro mundo, assim. Mas a dualidade, né? O fato dele ser um cara tão pilhado em 90 minutos, né, em todos os lances, e briga, e discute, e dá beijinho, e chama a torcida, e cai, e levanta, e dá pirueta, daquele jeito que ele não para, e fala pra caramba na entrevista, é um cara divertidíssimo, dá boas respostas e tal. E na cara do gol, um cara frio, cara. Um cara que sabe o que vai fazer. Na assistência pro Paulinho no terceiro gol, a mesma coisa. Domina de costas, protege, dá o passe. No gol, tranquilo, caiu no pé, beleza. Vem Armani, vem tranquilo. Tirou o Armani e fez o gol. Então, assim, no segundo gol também, né? Finalização muito precisa, pegou na trave, inclusive, antes de entrar. Então, essa dualidade é muito interessante. Eu até perguntei isso pra ele na Zona Mista. Ele falou que assiste muito vídeo do Romário, que era um mestre na arte da frieza dentro da área, talvez o melhor da história, né? Centroavante, pensando em finalização dentro da área, o baixinho dentro da área era embaçado demais. O Davidson falou que vê muito vídeo dele e tal. Mas é muito curioso, né? O tanto que ele é maluco, mas na hora que precisa ser frio, gelado, ele naquele momento, com o primeiro gol dele, a gente abriu o caminho para o 3-0, que foi o resultado mais citado, disparado, na nossa live pré-jogo. Quem não assistiu, perdeu, porque foi uma live muito engraçada. Tá disponível aí, quem quiser ir lá depois e ver pela resenha, né? Tá aí no canal, mas foi muito engraçado, cara. A gente ficou ao vivo ali de 5-7, mais ou menos, conversando com torcedores e brincando, e conversei com muita gente. Mais de 100 pessoas passaram pela live, né, dando entrevista para mim, trocando uma ideia ali
no pré-jogo, cara, e muita gente citando 3-0, né? Se essas pessoas aí tivessem feito a fezinha do 3-0 na KTO, se dariam bem. Aproveito para falar para você que se você gosta de se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR, vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito e a primeira aposta é sem risco. Se errar, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Consulte o regulamento para entender como funciona, é só para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, para se divertir, para brincar, não é para usar dinheiro de obrigação, muito menos considerar como investimento. Você pode ganhar, você pode perder e é para brincar, combinado? O jogo muito pegado, né? Muito brigado, o Hulk discutindo com os zagueiros deles, o juiz deixando jogar quase sempre, o juiz dava amarelo em lances que no Brasil iam discutir vermelho, né? Não dava nada em lances que no Brasil, quando eu digo no Brasil, em jogos de Brasileirão, por exemplo, seriam lances de amarelo, então era um jogo muito vivo, muito brigado, e o Galo tava nessa rotação, né? O problema é quando o jogo entra nessa rotação física, de disputa, de intensidade, e o time tá meio desligado. Aí vai ser engolido, principalmente jogando contra argentino, uruguaio, não era o caso. O Galo estava na mesma rotação, talvez até numa rotação acima da do River, o que é muito difícil de acontecer contra qualquer time argentino, e por isso que não sentiu, né? O Lianco, mais uma vez, destaco aqui, absurdo. Ele recuperou uma bola que estava saindo para escanteio, cara, tira para lateral. E a torcida grita o nome dele, né, realmente mostrando muita raça ali, muita disposição. Galo muito vivo no jogo, ele até deu uma ótima entrevista também na Zona Mista, que também está publicada no canal, sobre a torcida, o tanto que o Galo tem feito bem para ele, esse tipo de jogo. A gente sabe que o Lianco sofre de ansiedade, tem problemas, né, em relação à ansiedade, à síndrome do pânico. Ele já deu uma entrevista recente muito corajosa e honesta sobre o assunto, então o fato de o Galo estar ajudando ele, o clima e o jogo, e enfim, é muito legal. Ele até revelou que jogou tonto, né, que estava sentindo uma tontura ali durante o jogo, justamente por essa questão da ansiedade, né? Então, pô, fica os parabéns também pelo profissionalismo e pelo monstro de jogador que é, né? Se o cara tá jogando essa bola sentindo tontura durante a partida, você imagina se não tiver, né? Se tiver 100%, tomara que ele siga melhorando desse quadro dele de ansiedade, que o Galo siga fazendo bem para ele, mas era uma das personalidades em campo que personificavam ali a alma que o jogo pedia. Jogo muito vivo, muito brigado, e o Galo na intensidade certinha para encarar um time como o River Plate. Eu vi algumas pessoas falando nessa fase do primeiro tempo ali que o Galo estava com 1-0, né, e não conseguiu criar mais tantas chances claras assim, em sequência, para fazer 2-3 já no primeiro tempo. Uma galera falando, o Galo tá apostando demais em bola longa, não tô gostando, tem que jogar de pé em pé. Cara, num jogo como esse, faz sentido a bola longa. Primeiro que a gente não tem um meia construtor, né? No time do Galo hoje, quem é mais perto desse meia, camisa 10, que vai buscar a bola no meio e que vai tentar pifar um atacante, né, que vai fazer esse jogo apoiado com os atacantes, é o Paulinho, que é um atacante, mas que desce, tem característica e qualidade para fazer isso. Nós vamos falar do Paulinho mais para frente. E temos dois volantes que fizeram uma partidaça. Nós vamos falar também do Vera e do Franco mais à frente. Mas como você não tem esse Zarate, por exemplo, que é um cara que num jogo desse faz muita falta, né, que teria essa qualidade para levar o time da intermediária para o ataque, e você tem na frente um cara que é talvez um dos melhores do continente nessa disputa de bola aérea, estou isolando esse quesito, tá? Com o zagueiro, né, de subir, ganhar pelo alto, sustentar essa bola no pivô, fazer a bola que vem de chutão da zaga não bater e voltar, e sim ficar no ataque, que é o Davidson. Faz sentido a bola aérea, cara. O River tentava tirar a saída de bola do Galo, né, especialmente depois que tomou o primeiro gol. O River adiantava essa marcação, tentava tirar a saída, e lá atrás muitas vezes ficava a defesa do River postada, bem verdade, tinha jogador na sobra, não era mano a mano, né? Os caras estavam bem postadinhos mesmo depois de tomarem o gol, mas você tinha a possibilidade de o Davidson ganhar uma bola pelo alto, ela ficar no Hulk, é muita qualidade, Hulk, Paulinho, Scarpa, o próprio Davidson, Arana chegando. Então a bola longa fazia sentido nesse jogo, né? Não era uma coisa que me incomodava, não. E deu certo, né? Vale lembrar que o gol saiu assim e levamos essa vantagem de 1-0 para o intervalo. Intervalo do jogo, aqui na nossa análise, momento de eu passar o recado também da Confiax, meu amigo, que é o parceiraço do canal que tem, você sabe, seguro para o seu carro, seguro para o seu equipamento eletrônico, consórcio, plano de saúde, plano odontológico também é o que a gente está falando neste mês. A Confiax tem plano só para você, plano individual, tem plano para você e para sua família. O QR Code está na tela, você vai entrar em contato, vai ser muito bem atendido. Se você é inscrito do canal do Frossar, vai sempre ter uma condição especial lá na Confiax para fechar o seu plano de saúde. Cuidar da saúde bucal é muito importante, ficar com aquele sorrisão bonito para quem sabe comemorar 2 taças, imagina,
do Galo nessa reta final de ano. Então entre em contato e fale com o time Confiax e cuide desse sorriso bonito que você tem aí na cara, beleza? Voltamos para o segundo tempo na mesma rotação, ainda muito bem. O Atlético voltou ligado, atento. O Scarpa deu um chapéu bonito ali logo no início. O Galo conseguiu criar uma chance cruzada que o Davidson consegue o desvio de cabeça e a bola vai para fora. Tem uma tentativa de transição num lance de 2 contra 2 do Hulk com o Davidson, que até poderia dar em alguma coisa, mas a defesa dos argentinos consegue se recuperar bem. Tem uma bola que o Davidson acha no Scarpa, na verdade, a bola roda, né, no ataque do Galo, e aí cai pro Scarpa na direita, o Scarpa puxa para dentro e tenta bater, e o Armani faz uma boa defesa. O Atlético tinha volume no início, claro, jogando contra uma defesa muito sólida, muito boa e bem postada como a do River, você não vai entrar tabelando, criando chance clara toda hora, mas o Atlético tinha volume e mostrou ali que voltou pro segundo tempo disposto realmente a ampliar o placar e a levar uma vantagem maior do que a que tinha naquele momento, que era 1-0. Do funcionamento do ataque como um todo, talvez o mais apagado do time ontem tenha sido o Scarpa. Não foi um jogo brilhante dele, perdeu uma posse aqui e outra ali, não foi um jogo ruim também, comprometido na marcação quando precisava. A gente sabe o jogadoraço que é o Scarpa, mas não foi a melhor apresentação do Scarpa. Mas assim, cara, o Atlético estava num nível muito legal, muito interessante, de um time que sabia o que queria e sabia que 1-0 não era o resultado dos sonhos para levar para a Argentina. Na intensidade também a mesma coisa, o Davidson impressionante como consegue deixar argentino bravo, nervoso, né? Entrar na mente dos caras. Os argentinos são mestres nisso, é usar o feitiço contra o feiticeiro, a catimba, a provocação, e tem o lance lá engraçadíssimo que ele finge que vai bater a falta rápido e alonga a perna lá atrás, justamente com o Nacho, tadinho do Nacho. Deu dó do Nacho ali no lance, dó assim, né? Não deu dó nenhuma, na verdade, mas podia ter sido com outro jogador, porque a gente gosta do Nacho também. Então o Atlético, cara, estava muito bem em todos os quesitos, né? No espírito do jogo e tecnicamente também jogando muito bem. Teve uma finalização do Hulk de fora da área bloqueada, o Lianco seguindo muito firme, teve um lance lá que ele até provocou também o adversário, mandou beijinho pro adversário. Tem que fazer isso mesmo, cara. Os caras não podem se sentir à vontade jogando um jogo de semifinal de Libertadores na nossa casa. De forma alguma. E os caras, né, os jogadores do Galo não deixaram isso acontecer e é essencial para um jogo desse tamanho, né? Aos 24, 2-0, segundo gol do Davidson na partida, que é um gol para a gente exaltar todo mundo que participou, porque foram jogadores que foram muito bem no jogo. O Davidson, o movimento perfeito de diagonal, recebendo a bola em condição para lá de legal, não foi um lance nem que precisou de VAR para checar, nem nada, ele estava bem atrás do penúltimo defensor do River. A finalização perfeita, cruzada, bola no limite, tirando do Armani, pegando na trave, entrando, de manual. O passe do Arana é qualquer coisa, né? Um passe de jogador de seleção brasileira, do cracaço que é, do monstro de lateral esquerdo que é. Ele faz o movimento de fora para dentro que ele sabe fazer muito bem. O Arana aprendeu ainda mais, sempre foi um jogadoraço, mas aprendeu ainda mais esse tipo de movimentação interna na passagem do Sampaoli pelo Galo lá em 2020, né? Deixou de ser só um lateral de corredor, não que fosse antes um lateral só de corredor, mas potencializou esse jogo dele por dentro, e tanto que consegue jogar tranquilo com o outro lateral, como é quando acontece com o Rubens, e consegue fazer esse tipo de jogada. Sai de fora para dentro, faz o passe perfeito na medida, no momento certo, timing perfeito, força perfeita, direção perfeita para o Davidson só finalizar. E voltando um pouco mais na jogada, esse gol é uma baita oportunidade para a gente destacar também Fausto Vera e Alan Franco. Um jogo impecável da dupla, impecável. O que jogaram de bola Vera e Franco ontem foi um absurdo. O início da jogada é o Vera quem limpa e toca para o Franco, que tem um espaço, um latifúndio para progredir, que era justamente a ideia do River não deixar, né? O River povoa o meio-campo junto com os alas, enfim, tenta povoar aquele setor para não deixar espaço para o Atlético construir. E no gol a gente teve esse espaço, muito pelo ótimo jogo do Vera, pela ótima atuação dele na jogada, que é atrair o marcador e depois dar o passe, né? Para o Franco ter esse espaço para progredir, e os dois perfeitos no lance. O Vera no início da jogada, aliás, como primeiro volante está bem demais, cara. Hoje em dia não é nada absurdo você tirar o Otávio para colocar o Vera, e isso não tem nada a ver com o Otávio, que segue sendo um baita jogador, apesar do pênalti que infelizmente cometeu lá em São Januário. O Otávio é um cara de um nível altíssimo, aliás, foi o único dos reservas de ontem que entraram em campo, né? Ele entrou no finalzinho no lugar do Davidson, foi a única mudança que o Milito fez. E não é absurdo você colocar o Vera no lugar dele, como foi nesse caso, por uma questão física, por uma questão de estratégia. Tamanha a qualidade que o Vera vem demonstrando nesses últimos jogos, nessas últimas semanas. Então,
É um aproveitamento realmente muito alto que o Vera vem tendo, assim, né? Pensando em bons jogos, em qualidade, né, de desempenho. E tá de parabéns. E o Franco é o motorzinho do time, né, cara? Ele tá em todo lugar do campo, cara. É muito dinâmico, né? A gente lembra lá atrás, vocês vão lembrar que o Franco teve Covid e depois que ele voltou de Covid, ele não tava tão bem e tinha muito essa discussão de que a Covid tinha deixado sequelas nele, respiratórias, né? E a gente se perguntava naquela época, cara, será que o Franco vai voltar a ser aquele jogador dinâmico que a gente viu em alguns momentos já em 2020, né? Eu lembro de um jogo que ele fez muito bem contra o São Paulo, fez até gol. É, Agora tá mais do que provado que se ele teve alguma coisa que demorou um pouco mais pra curar, já tá mais do que superado, né? A partida que o Franco fez, ele até fala na zona mista que é o melhor momento da carreira dele, eu também acho que é, pelo menos daquelas fases que eu vi, né? E é um cara hoje imprescindível para o funcionamento do time, é o cara que faz o time jogar, faz o trabalho sujo, não é um cara que aparece toda hora com lance plástico, com gol, com assistência, porque não é a dele, mas é um cara essencial para o equilíbrio do time e para a dinâmica do time do Gabriel Milito. Como se não bastassem os 2 gols, o Davidson dá um passe de camisa 10 para o terceiro gol do Galo, o gol do Paulinho aos 28, né, do segundo tempo. Impressionante, tá até soltando fogos aqui no bairro, espero que esteja vazando pouco áudio aí, se é que tá vazando. Mas como o Galo ganhou, tá tudo certo. Se o Galo tivesse perdido, eu ia interromper aqui para não vazar barulho de fogos na análise. Mas assim, cara, o Davidson no terceiro gol também é impressionante, cara. Ele recebe o lançamento de lateral, o lateral não tem impedimento, porque se a bola vem, né, dos pés de algum jogador do Galo, o Davidson estaria impedido, porque ele estava muito avançado. Como veio de lateral, tá tudo certo. Tem até mais essa coincidência aí, né, para os supersticiosos, meu amigo Fael Lima e todo mundo que tá pensando aí ou computando as coincidências de 2013 para 24, que também no jogo de mata-mata, aliás, não foi no jogo de mata-mata, né? O jogo da água foi no jogo ainda da fase de grupos, mas no jogo de Libertadores teve um lance que um jogador nosso recebe a bola de um lateral, está totalmente adiantado, né, em posição de impedimento, mas não tem impedimento porque a bola vem de lateral e dá assistência para um gol, né? Foi assim com o Ronaldinho no lance da água lá para o gol do Jô em 2013, foi assim agora com o Davidson, que ele domina, nesse caso ele não estava tão livre como estava o Ronaldinho em 2013, ele está marcado, mas de costas ele sabe fazer muito bem a proteção, espera, analisa, mapeia e dá o tapa preciso para o Paulinho, que finaliza, a bola desvia, só entrou porque desviou, a verdade é essa, e entra, né? Eu falo que foi um gol que só aconteceu pelo desvio, mas isso é só uma constatação, tá? Não é tirando nem um pouco o mérito do gol do Paulinho, pelo contrário, eu acho que é um gol essencial para valorizar e para coroar um cara que segue jogando muito bem taticamente para esse time, né? O Paulinho, como eu disse, é hoje mais perto de um meia do que a gente tem jogando, né, em campo pelo Galo, mais perto aí de um camisa 10, um cara que recompõe pelo lado, que ajuda por dentro, muito intenso, se movimenta o campo inteiro, participa muito sem bola, participa com bola, constrói, faz gol, dá assistência. E vale lembrar, os dados são do SofaScore, que nas últimas 2 edições da Libertadores, a atual e a anterior, ou seja, 24 e 23, ninguém participou mais de gols na competição do que Paulinho. Estamos falando de 19 participações em 21 jogos. O número é absurdo. São 14 gols e 5 assistências em 21 jogos. Pensando em minutagem, mais uma vez, os números são do SofaScore, o Paulinho precisa de 96 minutos em campo pela Libertadores. 96 minutos é um jogo com acréscimos, né? Para participar de um gol na competição. É impressionante a bola que joga o Paulinho. A gente fala, né, do Davidson como senhor Libertadores, porque não tem jeito, o cara fez 2 gols nas quartas, 2 gols na semi, mais uma assistência, merece todo o destaque, todo o protagonismo, mas não dá para esquecer do gigante que é o Paulinho, jogando ainda com dores na perna. Eu fiquei feliz ontem porque ele me pareceu falar num tom mais tranquilo um pouco em relação às dores, à lesão que ele tem na perna, né, na zona mista, se comparado, né, se a gente pegar as respostas anteriores sobre esse mesmo tema. Ele falou, cara, tô conseguindo treinar com a ajuda do departamento médico e tal, tô treinando bem, tô me preparando bem, não senti, quando um jogo desse tamanho a gente não sente nada, então assim, já fiquei mais preocupado, né, em outras respostas do Paulinho. Que bom que dentro do possível ele está conseguindo levar, porque é um cara essencial para o funcionamento do time. Os números falam por si, mas quem gosta de brigar com os números não pode brigar com o que está vendo dentro do campo. É um cara essencial para o funcionamento do time, com bola, sem bola, e vai ser muito importante contra o River na Argentina, contra o Flamengo nos 2 jogos da Copa do Brasil e tomara na finalíssima da Libertadores dia 30 lá em Buenos Aires, 30 de novembro. Aos 36 saiu o Davidson para entrar o Otávio, né? A única mudança que o Milito fez para segurar ali o 3-0 e basicamente foi essa a história do jogo. O Atlético não teve
grandes emoções no final, conseguiu levar o 3-0 até o fim, que é um grande resultado, um resultado muito expressivo, que não garante nada, mas é um passo importante. Como eu disse, cuidado com esses falsos elogios, né, disfarçados de inveja, ou inveja disfarçada de elogio, chamem como quiser. O Atlético venceu porque jogou muito para vencer, tem um adversário fortíssimo do outro lado e não tem nada decidido. E já que a gente já fechou a análise do jogo, eu preciso fazer um comentário aqui que eu acho que é justo. Vocês lembram que lá atrás havia uma série de dúvidas e de questionamentos de várias pessoas sobre o trabalho do Vitor, se ele estaria preparado para ser diretor do Atlético, sobre o trabalho do Siga, muita gente chamando de cega, fazendo memes, enfim, e questionando a troca do profissional que comanda o departamento de análise do Galo. Antes era o Alessandro Brito, né, que foi pro Botafogo, e hoje é o Rodrigo Weber, e falando mal dos caras, os caras não servem para nada e não prestam para nada, e dando exemplo de jogadores que vieram e não renderam. É mais do que honesto e justo a gente vir aqui falar do grande trabalho que esses caras fizeram na janela do meio do ano. O Atlético trouxe Júnior Alonso voando, um absurdo de zagueiro, aliás, quase que passa batido, eu não falo aqui de Alonso e Batalha, mais uma partidaça absurda dos dois. Falei dos volantes, falei dos caras da frente, o Hulk muito bem, como sempre, né, essencial pro time, mas faltaram esses dois aí durante a análise, então que bom que deu tempo, mas, mais uma vez, vieram no meio do ano Alonso e Lianco, né, monstros e hoje titulares no setor defensivo do Galo. Veio o Fausto Vera, que muita gente questionou, e nos primeiros jogos muita gente ficou com medo, eu inclusive, porque não gostei dos primeiros jogos do Vera, aos poucos entrou e hoje está jogando uma bola redonda, fina. E Daverson, né, que muita gente, não é atacante pro Atlético, não é centroavante do Atlético, tá aí, mostrando, o cara simplesmente fez 2 gols nas quartas, 2 gols na semi da Libertadores e é o grande protagonista do Galo no mata-mata da competição até aqui. Então, eu acho que um analista de futebol, um crítico, um jornalista, né, tanto faz, vale pro torcedor também, pro torcedor um pouco menos, porque o torcedor é passional, a gente sabe, mas a gente que é profissional, a gente tem credibilidade quando a gente sabe a hora de elogiar e sabe a hora de criticar. Na minha análise, um profissional que só elogia não tem credibilidade, porque nada no mundo é perfeito a ponto de não merecer nunca críticas. E um profissional que só critica também não merece credibilidade, porque claramente está fazendo aquilo ali só para agradar o lado que é contra, A ou B, e dono do clube, dirigente, treinador. Eu sempre procurei, desde que o canal nasceu, ser sensato nas minhas análises, pro bem e pro mal. Vocês já me viram aqui criticando vários pontos, né? Vários pontos que me incomodaram, que eu vim aqui, falei, critiquei, e eu não tenho rabo preso com ninguém, vocês sabem disso, né? De jogador, a treinador, a dirigente, a dono do clube, não tenho rabo preso, então quando eu acho que alguma coisa está errada, eu vou criticar. Agora, quando eu acho que está certo, eu tenho que vir elogiar. Então, já que bateram e bateram e bateram no SIGA, no departamento de análise lá atrás, é justo agora darem os créditos. Os caras estão jogando muito e é trabalho deles também. É um trabalho interno que reflete dentro do campo. Quem que foi lá na Argentina negociar com o Milito olho no olho? Vitor e Rodrigo Weber, chefe do SIGA. Então, não é justo descer o cacete quando os caras erram ou quando alguma coisa não tá dando certo e não fazer um elogio quando os caras acertam. Acertaram e muito na janela do meio do ano, extremamente correta e eficiente. E não à toa o Galo é semifinalista da Libertadores, finalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, tendo dado esse passo importante para grande final em Buenos Aires no dia 30 de novembro, beleza? É isso, seguimos, vitória muito importante, resultado muito importante, nada ganho, muito pela frente, muito obrigado a você que me acompanhou até o final deste vídeo. Os cornetos do Milito sumiram, né? Que bom, eles são muito chatos, que fiquem escondidos nas cavernas por muito tempo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, não esquece não.